Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos agora para mais um vídeo da série Evidências que respaldam a Bíblia como palavra de Deus. Antes, porém, aquele lembrete tradicional. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que possam ficar sabendo dos vídeos quando eles forem disponibilizados. E também uma outra recomendação é que curtam, comentem, para que possamos ter mais tráfego, não só neste vídeo, mas em outros vídeos que estamos disponibilizando nesta plataforma. Além deste vídeo, desta série, Evidências que respaldam a Bíblia, nós temos mais 3 séries: 100 orações registradas na Bíblia, História da Igreja e livros que recomendo, e, por óbvio, também a transmissão semanal da lição bíblica que disponibilizamos para todos os nossos companheiros de jornada. E temos também aqueles pequenos shorts, reels, que são respostas em 1 minuto de perguntas que me são feitas. Portanto, ativem o sininho, mas antes, inscrevam-se no canal e vamos juntos nessa jornada de fé e de aprendizado bíblico, mutuamente aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem rendo glória e louvor para todo sempre. No vídeo de hoje, nós vamos falar do épico de Gilgamesh e vamos falar também de Ur dos Caldeus. Claro que é uma síntese, é um vídeo rápido, com algumas pinceladas, mas são 2 pontos importantes da época do Gênesis e que evidenciam elementos que validam também as narrativas bíblicas, principalmente as narrativas do livro de Gênesis. Primeiro, falemos do épico de Gilgamesh. E aí nós temos de pensar o seguinte: várias narrativas dos tempos antigos, essas narrativas contam de maneira muito massiva a ocorrência de um dilúvio, e essas narrativas foram encontradas através de trabalhos arqueológicos que ajudam também na compreensão e na validação da Escritura Sagrada. Entre essas narrativas, nós temos o épico de Gilgamesh. O que é esse épico? Esse épico narra a saga de Gilgamesh, um rei babilônico, e essa história expandida, essa história que narra a saga desse rei, também descreve um grande dilúvio similar à história do dilúvio contada em Gênesis, desde o capítulo 6 ao capítulo 9. E o mais importante é que essa narrativa também, com essa similaridade, ela trata do caso da construção de uma arca. Alguém teria sido escolhido para construir essa arca. Ela narra também as espécies de animais que foram introduzidas nessa arca e também menciona o fato de pássaros terem sido soltos para verificar as condições da terra em relação ao dilúvio. Portanto, o épico de Gilgamesh, que narra esse dilúvio, claro, à luz da religiosidade pagã das civilizações antigas, porque, segundo esse relato, teriam sido os
os responsáveis por esse dilúvio. Mas o que temos aí de importante e de relevante é a similaridade. E essa descrição, por exemplo, do dilúvio, ela foi encontrada no tablete 11. Ele é classificado dessa forma e esse tablete foi encontrado, foi localizado no Oriente Próximo, ao lado de outros tabletes, e eu tenho aqui inclusive fotos de um desses tabletes narrando o dilúvio dentro do épico de Gilgamesh, que conta a saga desse rei babilônio, da Babilônia antiga, não é da Babilônia da época de Nabucodonosor. Então, é um ponto bastante interessante em relação a validar, a usar esses elementos como validação da narrativa bíblica. O segundo ponto, neste vídeo que vamos mencionar, é Ur dos Caldeus, que é a cidade de Abraão, onde Abraão nasceu, onde ele viveu boa parte da sua vida antes de mover-se para Harã. Ur dos Caldeus é mencionada na Bíblia pelo menos 4 vezes como a cidade de nascimento de Abraão, onde ele viveu grande parte de sua vida e onde também Abraão recebeu o seu chamado. E essa cidade esteve ocupada por volta do ano 4000 antes de Cristo, e as escavações que têm sido feitas na região, e essa região hoje fica no Iraque, é bom frisar esse ponto, essa região fica hoje no Iraque. As escavações, elas estão sendo feitas desde 1800 e mostram elementos que comprovam a existência dessa cidade. Era uma cidade poderosíssima, digamos, uma cidade-estado, e para você ter uma compreensão dessa expressão cidade-estado, eu menciono Singapura. Singapura é um país moderno, contemporâneo, fica no Oriente e, eventualmente, quando se viaja para aquela região, é muito possível que haja escala com conexão ou uma escala em Singapura. E eu estive em Singapura, por exemplo, em 1988. Eu estive por 30 dias participando de um curso do Hei Institute, um curso de liderança avançada. Estive lá com mais de 50 outros alunos de outros países, de outros continentes, em Singapura. E o que é Singapura? Singapura é exatamente isso, é uma cidade-estado, é um país, é uma ilha, um país, uma cidade-estado. Então, a cidade de Ur dos Caldeus era também uma cidade-estado muito poderosa antes de sua queda, antes de seu declínio. Uma cidade muitíssimo poderosa naquela época, e é exatamente isso que essas escavações que foram iniciadas por volta do ano 1800, é exatamente isso que essas escavações mostram. A existência dessa cidade e os elementos que são encontrados nessas escavações são elementos, são provas não só da existência de Ur dos Caldeus, mas são prova também do poder da cidade. Era uma cidade poderosíssima, como já mencionei. Foi aí que Abraão nasceu e viveu grande parte do tempo. E essas descobertas, inclusive, elas podem, por exemplo, ser uma das razões porque o declínio de Ur dos Caldeus começa exatamente nos tempos de Abraão. O declínio de Ur dos Caldeus começa exatamente nos tempos de Abraão, e esse declínio pode ter sido, claro, tirando a soberania de Deus,
o chamado de Deus para que ele saísse da sua terra, para que ele deixasse a sua parentela, mas lembremos-nos de uma coisa, eu sempre menciono isso porque é válido. Deus trabalha com as contingências, Deus cria as circunstâncias. Não se esqueçam disso. Deus cria as circunstâncias para que o seu propósito prevaleça. Esse é um ponto pacífico na Escritura, é um ponto que, se alguém discutir, algum teólogo discutir, se algum teólogo pôr em dúvida, eu creio que é a sua fé que está num ambiente de instabilidade, porque várias vezes na Escritura nós encontramos Deus criando as contingências ou as circunstâncias para que o seu propósito prevaleça. Então, o declínio da cidade pode ter sido uma das razões, para uma razão arqueológica que a gente tem, né, para demonstrar, pode ter sido uma das razões que levou Abraão a mover-se desde Ur dos Caldeus até Harã, que foi a sua primeira parada e onde também morreu seu pai, Tera. Esses registros estão em Gênesis capítulo 11, 31, capítulo 15 e verso 7, e você tem menção também no Novo Testamento, em Atos capítulo 7, do verso 2 ao versículo 4. Portanto, temos aí duas evidências. O épico de Gilgamesh, que narra a saga de um rei babilônico da Babilônia antiga, das primeiras civilizações, e também, em segundo lugar, as evidências arqueológicas que provam a existência de Ur dos Caldeus, cidade onde Abraão morou e viveu grande parte de sua história, e onde ele foi chamado para ser o pai de uma grande nação, a nação de Israel. Se você quiser assistir os vídeos anteriores, é só você ir na playlist dos vídeos Evidências que Respaldam a Bíblia, e nós teremos ali já um vídeo anterior em que falamos dos sumérios, e vamos dar continuidade com outras evidências nos próximos vídeos, outras evidências que respaldam a Escritura como palavra de Deus. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.